Então, gente continuando a dar o tal bom exemplo, não só para dar o bom exemplo, para ser visto, mas porque é a verdade que ajuda. Bom, vocês já imaginaram se todos os dias fossem segunda-feira? O ser humano tem uma estrutura chamada, pelos filósofos e físicos também, uma estrutura espaciotemporal. Nós vivemos no espaço e no tempo. O tempo. Vocês já imaginaram se os dias fossem todos feira? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E depois sétima-feira no sábado. E oitava-feira no domingo. Ou melhor, primeira-feira. Afinal, se não tivesse final de semana, todos os dias iguais. Todos os dias iguais. Mas é bom chegar ao final da sexta-feira, se não é tempo de pandemia, se reunir com os amigos, né? Fazer o happy hour, aquela hora lá tão gostosa, né? O sábado, o domingo, para ir pescar, para visitar os amigos, para rezar. O tempo precisa das diferenciações, tempos diferentes. A mamãe espera o seu filho, espera engravidar, depois gesta, espera ele nascer, depois ele nasce. Vai ver com quem é parecido, espera ele crescer. Os tempos têm suas diferenças. Essa breve introdução para dizer que também no caminho espiritual, litúrgico, celebrativo, de seguimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos tempos diferenciados. O tempo do Advento, para mim, é um dos mais simpáticos, a espera do Natal, tempo do Natal. Agora, nessa semana, começamos o tempo da Quaresma. Um tempo da Quaresma. Em Caxias do Sul, os velhos me contaram que no sistema antigo colhiam uva em tempo de Quaresma sem comer um grão. Tinha uma consciência muito rigorosa destes 40 dias penitenciais. Mas 40 dias penitenciais, restrições, Padre Álvaro, estamos cheios, temos um ano inteiro penitencial com a epidemia, com restrições. Agora o senhor vai querer mais restrições da Quaresma? Não, não é isto. Na verdade, o tempo penitencial é toda a vida. O processo penitencial, a dinâmica de conversão e crescimento para os de coração humilde é a vida inteira. Mas há tempos em que aspectos da vida inteira se ressaltam. Nós ressaltamos num tempo uma dimensão da vida. Então a Quaresma, ela ressalta a dinâmica de conversão, a dinâmica de crescimento na vida. E as restrições, as chamadas penitências, esse caminho penitencial, não são restrições de quem gosta de sofrer. São restrições de quem escolheu primeiro dominar-se. De quem escolheu primeiro ser livre de pequenas e grandes escravidões. No fundo, a Quaresma é um tempo não chato de restrições, não se vai a baile. Já não se vai antes agora com a pandemia, né? Mas é um tempo bonito em que a pessoa, em sua liberdade, escolhe restringir-se numa dinâmica de crescimento da verdadeira liberdade. E esse caminho não é só com as forças humanas. É um caminho que se faz com a graça, a força de Deus que em nós age, nos purifica, se deixamos.
e nos faz crescer. E os caminhos clássicos da Quaresma são aquilo que vocês estão ouvindo nas pregações, nas comunidades, online, nas reflexões. A esmola, o jejum e a oração. A esmola é a solidariedade, é ver que não estou sozinho no mundo, saber compartilhar. O jejum é dominar-se. Se eu já tenho um tênis bom, tenho que ter outro. Jejum não só de comer e beber, mas jejum de consumismo. Outro jejum bonito de fazer é o jejum das palavras. Quem sabe pensar mais no que a gente fala. Pensar no que a gente fala é uma espécie de jejum também. Então, esmola solidariedade, jejum domínio de si e oração, porque isso tudo precisa daquela comunhão espiritual com Deus, no qual recebemos a força para fazer isto. Na Quaresma, nós temos também a campanha da fraternidade. Não é a campanha da fraternidade que ilumina a Quaresma, é a Quaresma que aceita e incorpora no seu caminho um tema que a Igreja propõe para refletir nesse caminho. Neste ano nós temos uma campanha da fraternidade ecumênica. Os textos, as reflexões foram coordenados pelo Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, igrejas que aceitaram caminhar juntas. Não é só da CNBB. E o tema deste ano é muito interessante. Diálogo. Fraternidade e diálogo, um compromisso de amor. O lema, o assunto então é o diálogo na fraternidade. O lema é Cristo, nossa paz, do que era dividido fez uma unidade. Lá nas cartas de São Paulo, derrubou os muros que separam homens, mulheres, judeus, não judeus, raças, povos, culturas. Né? E é muito pertinente este tema. Espero que ninguém brigue em cima do tema do diálogo, né? Mas nos últimos anos, também pelas confrontações políticas, também por isso, mas nos últimos anos sentimos uma emotividade assim nas discussões muito forte. Nos últimos anos percebemos assim formação de blocos mais compactos, quase monolíticos, anti. Muita gente que sem saber de que é a favor, sabe de que é contra, ou pensa saber de que é contra. E a democracia, a vida civil, a vida social, a vida familiar carecem de diálogo. Muitas famílias terminam seus almoços de domingo depois de 2 copos de vinho ou 2 garrafas de cerveja, entram nas questões assim um pouco mais políticas e começam a discutir. Bom, eu não vou dizer que eu seja 100% correto nisto, mas eu gosto muito de pessoas que sabem escutar e sabem propor uma ideia diferente da minha, mas sem agressividade, como questionamento, quem sabe, não é isso, não é aquilo. E lhes dou uma sugestão. Não discutam depois de ter bebido um pouquinho mais. Também discutir não é a melhor palavra. E quando dialogarem sobre assuntos difíceis, temos muitos assuntos polêmicos. Quando dialogarem, procurem a objetividade dos assuntos. A objetividade, o que é objetividade? Ouvi dizer que o tal sujeito é comunista.
Ouvi dizer que o tal é um ateu. Ouvi dizer. O que é isso, ouvi dizer? É algo objetivo mesmo? Se encontra nos dados ou não? O número de doentes, o número de... vai chutando, tantos chutes, eu tenho que me policiar também, porque a gente ouve tanta coisa, nem sempre filtra, e depois quando você vai conferir, né, vocês aqui da Conecta, do jornalismo, ajudem nossa gente, a nós todos, a fugirmos de fake news e a termos objetividade, é uma palavra importante, objetividade, em cima de um problema que procuremos detectar tal qual é. Dar então as visões, as perspectivas. Isso não significa passar pano e querer abafar os problemas, não. Significa que os problemas existem. Se nós acrescentamos a esses problemas contraposições emocionais, sem o mínimo de racionalidade, de diálogo e questionamento, então o problema fica maior sem solução. Mas é um tempo da quaresma bonito, positivo, de esperança, de esperança, de esperança. Então, vamos confiar de construir um caminho no diálogo em todas as instâncias, intra-eclesiais, sociais, familiares, culturais. A todos Deus abençoe um bonito caminho quaresmal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.